antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Gosto muito desta oportunidade, fico muito honrado por esta oportunidade de vir mais uma vez à Universidade Aberta, que é uma casa amiga, inclusive amiga do mestrado em Ciência das Religiões da Lusófona, de onde eu venho. Sou Jorge Botelho Muniz, professor associado na Universidade Lusófona e também diretor do mestrado em Ciência das Religiões. O professor Stefan Dix, que gentilmente me endereçou o convite, achou que eu era a pessoa ideal para fazer esta discussão, este debate, esta conversa. E estou-lhe muito grato. Fizemos uma primeira reunião preliminar em que ficámos mais ou menos a perceber que sim, podia haver aqui realmente pontos de contacto entre aquilo que tem sido parte do meu trabalho e aquilo que a Camila tem desenvolvido. Eu tinha pensado se calhar fazer uma introdução, mas provavelmente só fazer a introdução da oradora e depois faço a discussão em seguida. Então, se me permitir, caríssima, a Camila Maria Melo, a doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil, mestra em Educação Física pela UFES também, e professora do ensino público brasileiro há 20 anos. Parabéns. Desde já. Compõe também o grupo de pesquisa Andaluz, da UFES, que tanto quanto sei também depois vai passar aqui um pequeno vídeo introdutório, que será interessante com certeza, e é aqui que as nossas áreas se cruzam, provavelmente, que tem a ver com esta questão do facto de se concentrar as suas investigações, as suas pesquisas na relação entre religião, educação e docência. Religião, educação e docência, o que traz o conceito de laicidade para cima da mesa. Isso. E o que traz aquilo que eu tenho ou venho a estudar há década e meia, que são as relações entre o fenómeno político e o fenómeno religioso, entre Estado e Igreja, entre Estado e comunidades religiosas, se quiser de forma mais ampla, ou se quiser, o conceito até de secularização, onde eu e o professor Stefan Dix temos trabalhado bastante, sendo o professor Stefan Dix naturalmente uma referência a nível nacional, naquilo que diz respeito a este tema. Caríssima, está apresentada. Dou-lhe a palavra. Eu tenho aqui várias notas que eu acho que são interessantes daquilo que será o cruzamento, provavelmente, entre o conceito de laicidade à brasileira, ou seja, o modelo brasileiro de laicidade, aquilo que poderá ser considerado um modelo europeu de laicidade, ou francês de laicidade, ou também através da dicotomia entre laicidade, secularismo, e onde é que tudo isto cola dentro da secularização. Eu acho que o que nos traz hoje, em particular pela vertente brasileira, pela nuance, que não é uma nuance no seu trabalho, é a parte mais relevante, Sim, da educação, eu acho que temos aqui tema muito interessante para debate em seguida. Portanto, caríssimo, tem a palavra e a seguir eu entro para fazer uns comentários que considerar interessantes e obrigado mais uma vez por essa sua disponibilidade. Obrigada, professor. Eu que agradeço, eu me sinto honrada por estar aqui, pela oportunidade, e quero cumprimentar a mesa, ao professor Jorge Muniz, ao professor Steven Dix, todos aqui presentes. Quero cumprimentar também quem está online, especialmente a minha orientadora, né, que é a professora doutora Ana Carolina Capellini Rigoni, a responsável por eu estar aqui hoje, né? A minha maior inspiração como acadêmica e a minha gratidão por todo o caminho aí que nós percorremos juntos, do mestrado até agora. Essa é uma pesquisa que está sendo escrita num coletivo, né? Já caminha para o fim. Eu estou a defender agora em agosto desse ano essa pesquisa, que tem aí 4 anos de construção contínua, de diálogo direto com professores da educação, num recorte educacional da região sudeste do Brasil, especificamente do estado do Espírito Santo, na capital, que é Vitória, né? E, de certa forma, tem sido construída a várias mãos, né? Num coletivo, junto a esse meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa Andaluz, em que a Carol também é uma das professoras responsáveis pelo grupo de pesquisa no viés religioso, juntamente com a professora doutora Liana, que está no viés do lazer. Então, como eu venho aqui representando um grupo de pesquisa, né, e um coletivo de estudos, mais do que interessante a gente começar apresentando esse grupo de estudo para vocês, que é o grupo de pesquisa Andaluz. Nós apelidamos, né, ainda só um apelido, como hereges, mas é uma situação bem, né, de apelido mesmo. E eu gostaria de apresentar os meus colegas, né, a vocês. Então, eu vou pedir para que passe o vídeo, né, que é o vídeo proposto, por gentileza, que em cada um desses meus colegas explicam as suas pesquisas. Logo depois nós vamos entrar mais especificamente na minha pesquisa, na minha tese, né, que está sendo realizada. É interessante colocar, antes, né,
Nós iniciemos aí esse vídeo, que esse vídeo foi proposto para o último Congresso de Educação Física, o CONBRACE, que é um congresso de ciências brasileira. O título do congresso, que está relacionado à religião e um possível holocausto na escola. Nós entendemos que é um tema extremamente forte, né? Principalmente para um contexto vivido em diálogo com o meu orientador de estágio, né, o Steven Dix, nós conversamos sobre isso, mas entendemos também que é um termo vivo, é um termo que se contextualiza dentro do Brasil diante de uma era conservadora muito forte, que vem tomando um certo fôlego. Então, nós utilizamos esse termo, vindo proposto não por nós, mas pelo título do próprio Congresso nesse vídeo. Então, conheçam aí os meus colegas de pesquisa e as pesquisas que cada um realiza. Essas notícias evidenciam o quanto religião e esfera pública têm se misturado cada vez mais e o quanto o princípio da laicidade tem se tornado cada vez mais frágil no nosso país. Essas questões elas também chegam na escola e na educação física. Tanto via os professores quanto via os estudantes, a religião tem afetado cada vez mais as práticas escolares. O grande desafio é como que nós podemos e devemos lidar com isso, principalmente quando há uma confusão entre o princípio de liberdade religiosa e liberdade de promoção religiosa. E também quando alguns grupos religiosos têm oprimido e silenciado outros grupos e pessoas de outras religiões. Na tentativa de entender um pouco melhor sobre isso, o nosso grupo ele tem tentado pesquisar a partir de pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado, como a religião tem, nas suas diversas formas, afetado a escola, a educação física e as práticas corporais. Essa ideia representada na fala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro indica o campo de tensão existente na esfera pública que reflete dentro das escolas. Esculturas, orações, celebrações cristãs estão presentes nessa instituição. A escola, que deveria ser laica, é formada por pessoas religiosas, em sua maioria cristãs, evangélicas e católicas. Nesse contexto, a minha pesquisa tem a intenção de analisar se e como as crenças religiosas dos professores de educação física daqui do município de Vitória, no Espírito Santo, condicionam as suas práticas pedagógicas. A minha pesquisa tem como objetivo analisar a Lei 10.639 de 2003, nas aulas de educação física, nas escolas municipais da Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo. A lei torna obrigatório o trato dos conteúdos de matriz africana. A intenção é compreender como os professores de educação física compreendem a lei e se eles realizam esforços para implementá-la e se suas crenças pessoais, religiosas, interferem nessa implementação. Afinal, os professores percebem o racismo religioso dentro dos processos de ensino-aprendizagem das práticas corporais ligadas às heranças africana e afro-brasileiras? A minha pesquisa é sobre como ocorre a influência religiosa nas escolas confessionais. Nas escolas públicas, cuja religião exerce grande influência, a pergunta que se faz é como essas relações se produzem nas escolas confessionais, cuja religião se constitui como um princípio estruturante. O desafio, portanto, é compreender em que medida a religiosidade ocorre nas estruturas dessas escolas e como ela se manifesta nas aulas de educação física. Meu projeto de iniciação científica teve como objetivo elaborar uma revisão de literatura a partir das categorias lazer, tempo livre e religião e saúde, especialmente a saúde mental, para compreender como as experiências sociais de lazer e de religiosidade atravessam as escolhas e os comportamentos das juventudes brasileiras. Nossas pesquisas são uma forma de resistência a esse movimento conservador que tem ganhado cada vez mais espaço.
por meio da ciência, mas também a partir das nossas práticas sociais e pedagógicas, lutamos pela garantia de uma sociedade democrática e para todos, que a minoria nunca tenha que se curvar à maioria, pois isso seria, como sugere o título do próprio Congresso, um novo tipo de holocausto urbano. Eu acho que deu para entender um pouco das nossas pesquisas, né, que vão desde a iniciação científica dentro da UFES, passando por pesquisas de mestrado e passando também por pesquisas de doutorados. Agora, voltando aos slides, né, para a gente iniciar exatamente, o que nós viemos discutir aqui são sobre os impactos da religião na educação pública brasileira. E é importante ressaltar que nós poderíamos citar outros autores muito importantes da área, né, que inclusive nós temos estudado, eu junto com o professor Esteban Dix, Habermas, Heitzig, Foucault, Bourdieu, tantos outros, né, que compreendem, estão na pesquisa, mas hoje aqui a gente vem tratar de um tema brasileiro, então nós precisamos de trazer essa brasilidade diante de pesquisas de fôlego do campo da sociologia, da antropologia e da educação. Então aqui a nossa referência está relacionado às pesquisas de grande qualidade da Carolina Rigoni, Ana Carolina Capellini Rigoni, a Paula Monteiro, ao Marcelo Camurça, ao Reinaldo Almeida e tantos outros, né, que já fazem parte desse campo conhecido, né? Conheço. Algum Sim, conhece trabalho. qual? Conheço o Monteiro, conheço o Camurça também, ou seja, já participámos em números especiais de revistas científicas brasileiras, portanto são referências interessantes para trazer essa dimensão brasileira para aquilo que era a dimensão do espaço público que estava a mencionar há pouco, que é mais ampla. Exato, então nós achamos, em conversa com a minha orientadora, e com o meu orientador aqui do estádio, achamos interessante trazer esses autores para o nosso diálogo, Sim. Tá bem? Mas tem aqui já, não? Sim, funciona? Deve dar, não? Vai. É interessante colocar também que essa pesquisa é financiada pela FAPES, né, que é uma fundação de amparo à pesquisa, lá do Espírito Santo, em que, né, eu tenho essa bolsa de doutorado, pela Universidade Federal do Espírito Santo e pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física, como foi dito, né. E aí iniciamos aí com o tema da minha pesquisa, que é religião e docência e os impactos na educação física e na educação escolar. Essa foto é a foto da realidade do meu campo de pesquisa, né? Essa é uma das periferias do campo, né, de pesquisa das escolas que ficam nesses lugares, que ficam no município de Vitória, no Espírito Santo. É importante colocar que essa pesquisa teve o objetivo de entender esses impactos a partir da docência, então nós fomos até os professores, né, diante das suas escolas, percebendo as suas realidades, vivenciando, conversando, tratamos a partir das narrativas docentes, realizamos em 2 etapas. Na primeira etapa, nós propomos uma formação continuada com todos os professores de Educação Física de Vitória. Participaram aí 100 professores no turno vespertino e matutino. Desses 100, logo após, a Carol mediou, né, um diálogo envolvendo a laicidade, a escola e conversamos sobre esse tema. Logo após, nós fizemos um convite para a participação desses professores nessa pesquisa. E tivemos aí 10 professores que toparam participar dessa pesquisa, e aí foi esse contato direto, né? Nós começamos a propor a pesquisa no CEP, né? No Conselho de Ética de Pesquisa, porque tratava com seres humanos, ela foi aprovada, com os termos de consentimentos necessários ao Brasil, isso tudo foi realizado. Logo depois, a pesquisa foi dividida em 2 etapas, a primeira que foi essa etapa de formação continuada, a segunda de narrativa docente. Nós fomos até os professores e diante de um questionário
cenário, né, de entrevistas semi-estruturadas, nós conversamos com eles sobre as suas trajetórias de formação religiosa, de docência, sobre o que eles entendiam sobre os contextos de laicidade, do que eram, e se eles percebiam, né, se essa religião, de certa forma, atravessava suas práticas pedagógicas. Então, nós aí tivemos cerca de 25 horas junto a esses professores, um campo que nos deu subsídios, bons subsídios para o período de análise, que é o período que nós estamos aí na pesquisa. E vamos começar aí, então, com uma frase de um cantor que representa muito o Brasil, né, que é o cantor Gilberto Gil, onde ele diz assim, desse jeitinho, com essa escrita, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Por que eu trouxe, né, nós iniciamos aí diante desse pequeno trecho do Gilberto Gil? Para a gente entender a força cultural da religião no contexto brasileiro. E para a gente entender isso de uma forma exata, mesmo sabendo que estudar religião é um campo espinhoso, mas é um campo, principalmente brasileiro, necessário e de urgência social, diante do contexto que nós estamos falando, nós trouxemos para iniciar os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2022, são os últimos dados. Nós vamos iniciar com os dados que propõem quais são os estabelecimentos por segmentos. Nós temos hoje na população brasileira cerca de 203 milhões de habitantes, né, e alguns segmentos diante dessa sociedade. Então, o IBGE mostra para nós qual é a quantidade de segmentos religiosos que estão ali na linha horizontal, os segmentos de ensino, escolas, né, e os segmentos de saúde, hospital. E aqui nessa linha, a quantidade de segmentos. Então, se nós formos olhar hoje no contexto brasileiro, para a gente entender, né, a menção do Gilberto Gil, tem lá. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 509.800 mil segmentos religiosos. Isso significa que nós temos uma unidade de segmento religioso para 350 habitantes brasileiros. Se a gente for pensar nas escolas, nós temos cerca de 264.400 escolas, isso dá uma unidade, ou seja, uma escola para cada 768 habitantes brasileiros. E nos estabelecimentos de saúde, nos hospitais, nós temos 247.500 mil unidades de saúde, cerca de uma unidade para 520 habitantes brasileiros. Vejam, então, a força dos segmentos religiosos hoje, segundo os últimos dados do IBGE de 2022. Se somarmos o ensino e a saúde, não compreende a quantidade de instituições religiosas hoje no contexto brasileiro. O que isso nos mostra? Nos mostra a força e a presença da religião marcada no contexto brasileiro, né? Então, o que nós vamos pensar? A partir dessa amplitude, dessa quantidade de segmentos religiosos, né? Quais são as vertentes religiosas que hoje dominam o cenário brasileiro? Então, se formos pensar nessa forma, também utilizamos os mesmos dados do censo, mas hoje nós vamos fazer aqui uma comparação de transição da diversidade religiosa do penúltimo censo, que foi realizado em 2010, e do último censo, que foi realizado em 2022. O 2010 está lá de verdinho e o 2022 de amarelo, só para a gente entender, né? Vamos lá. Culturalmente, é fácil entender que nós fomos colonizados por uma nação católica. E isso ainda, de certa forma, em números, é predominante. Se a gente for pensar o censo lá de 2010, nós tínhamos lá, deixa eu voltar aqui para o meu, que a minha miopia não me deixa enxergar muito bem. Mas se a gente for pensar ali lá no censo de 2010, nós tínhamos aí 64,4% da população católica, né? Já em 2010, desculpa, esse é 2022. Em 2010, que é o amarelo, 56,7%. Ou seja, nós elevamos aí, né, grandemente essa possibilidade para 2022, né? Desculpa, nós diminuímos muito, desculpa, realmente a minha miopia está me atrapalhando nesse momento, mas agora eu já entendi. Nós diminuímos o verdinho de 2010 para 2022
uma porcentagem grande aí, né? Esse foi o segmento católico. Agora vamos focar no segmento evangélico, que em 2010 sai de 22,2% para em 2022 26,9%, crescendo aí cerca de 5% de evangélicos na população. Lembrando que a população total hoje é 203 milhões de habitantes, né? Então, cada porcentagem aí vale muito. Os sem religião, tivemos aí uma crescente também, que saem aí de cerca de 8% para 9,3%, crescimento também. Os espíritas deu uma diminuída, que se dizem espíritas, e aqueles de matriz africana, um aumento grande de 0,3% a 0,9% da população. E aí a gente começa a pensar a partir disso que esse crescimento, ele produziu alguns impactos em algumas vertentes. Aqui nós vamos pensar em 2 desses impactos. A primeira está relacionada à influência dessa população evangélica nos pleitos eleitorais. Nós tivemos aí um avanço de representatividade daqueles religiosos que se dizem políticos, né? E aí tem alguns autores que querem entender se são políticos religiosos, se são religiosos políticos, né? Há essas 2 possibilidades aí que alguns autores colocam. Então, há uma ascensão de representante desses evangélicos que assumiram aí ministérios e pleitos de bancadas governamentais, né? Uma segunda vertente de análise aí, que é interessante, cabe à nossa pesquisa, é o crescimento dessa população evangélica e o aumento significativo de estudantes e professores, né? Aqueles que compõem e fazem acontecer a vida pedagógica e escolar brasileira, né? Ou seja, mesmo sabendo, diante desse aumento, que os códigos da ciência eles devem permanecer, né, dentro das instituições de ensino, ainda assim algumas práticas individuais são vistas, como nós vamos ver na pesquisa. E aí trouxe aí o que o presidente anterior entendia como laicidade, né? Frases do próprio presidente. Deus, acima de tudo, não é essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar às maiorias, né? A palavra de Bolsonaro de 2017. Ou seja, esse é um dos resultados dessa elevação enorme, né, da população evangélica e de como ela interfere na política. E aí, a partir de agora, nós vamos começar a trazer o campo da pesquisa que traduz esses impactos. Uma delas, nós vamos começar com a fala da professora Flor, que resume de certa forma muito bem o que ela entende sobre religião. Ela diz assim: a política, a religião e a humanidade estão ligadas e convivem juntas. A religião vai estar presente na vida do ser humano até os fins dos tempos. Então, a percepção dessa professora é uma percepção que nos faz entender que realmente, né, de certa forma, o catolicismo que conduziu essa lógica dominante durante muito tempo no Brasil, hoje perde o fôlego, enquanto que os evangélicos tomam esse lugar, né, e os católicos ainda que numericamente uma quantidade maior, simbolicamente e de força, hoje quem domina a situação brasileira são os evangélicos pentecostais e neopentecostais, né? E é importante a gente pensar sobre isso dentro das interferências na esfera pública. Minha pesquisa trata diretamente da escola pública, que é uma esfera pública, né? Que, como diz o professor Vago, se difere de outras instituições públicas porque ela trata de conhecimentos historicamente construídos e sistematizados pela humanidade, né? E que tem grande importância. Então, vamos pensar a partir da fala da professora Flor da pesquisa, o crescimento evangélico no Brasil e as suas consequências no âmbito político e no âmbito social. É interessante a gente pensar nessa linha conservadora, né? Porque o contexto brasileiro de laicidade, ele é um processo histórico, e ele é entendido como um processo político, mas também confuso, nunca plenamente realizado pelos autores que nós citamos anteriormente, mas um processo
em construção, né? O fato que o Estado laico, ele no Brasil não é confessional nem ateu, mas é imparcial diante das crenças e da não crença, né, da sua legitimidade da soberania popular. Então, o modelo francês implantado como essência de Estado laico, hoje não vigora no Brasil, na verdade nunca vigorou, né? E ele percebe, esse autor, que significa o oposto do modelo francês. Então, essa ideia weberiana, né, em que há duas esferas que são separadas, em que uma é de esfera privada e outra é esfera pública, né? Esse contexto hoje no Brasil, na verdade, hoje não, né? Nunca existiu, né? Então, essa perspectiva, ela desloca o conceito de laicidade, que nós colocamos aí, laicidade à brasileira, que também é citada por Almeida, Ronaldo Almeida, em 2028, né, como um campo de disputas concretas, reais, em que diferentes autores sociais aí negociam esses espaços de laicidade e de influência, né? Então, esse espaço de laicidade é considerado por esses autores como o oposto daquele proposto pela Revolução Francesa, né? É importante a gente pensar logo de início, antes da gente começar na onda conservadora, né, que começou lá em 1980, algo muito interessante, que né, nós havíamos conversado, professor, lá no início sobre isso, e até citou que outros países também acontece o mesmo fato, né? O termo laicidade não existe na Constituição brasileira, né? Isso é um fato. Né? Então, na Constituição de 1988, se a gente pegar, não tem o termo laicidade, mas subentende-se, lá no artigo 19, que há uma liberdade religiosa e de expressão para que todos aqueles tenham essa liberdade no Estado, né, no Brasil. Entretanto, alguns autores percebem que esse fato de não ter abre brecha para que interpretações de cunho pessoal, né, de interesses políticos também seja utilizada no âmbito de laicidade, né? Claro que a gente não pode afirmar de forma alguma que se tivesse a palavra laicidade, esse contexto, essa interpretação seria diferente. Seria um equívoco e talvez até uma certa forma ingênuo pensar dessa forma. Então nós não podemos afirmar isso. Mas o que nós podemos afirmar é que a laicidade não existe, né, em termos de Constituição, e que isso sim abre brechas para possíveis interpretações equivocadas, né? Nesse contexto. Agora, tratando a partir da década de 1980, onde o Ronaldo Almeida chama aí da primeira onda conservadora, é interessante pensar o quanto que o grupo católico perde força, o grupo evangélico entra em uma esfera religiosa e alcança a esfera pública num contexto em que Pierucci trata assim, de forma muito detalhada, numa linha histórica em que num contexto anterior, a ideia era de que crente, esse termo crente, tá? Não sei se vocês conhecem, mas é um termo utilizado pela religião evangélica, né? Dos membros, eles se auto-intitulam crentes, né? Então, a ideia anterior de Pierucci é crente não se envolve em política. Então, havia uma separação. Logo depois, eles percebem que evangélico vota em evangélico. Esse é o novo lema. Eles começam a adentrar nessa esfera pública e política, né? Logo depois se junta evangélicos e católicos, criando mais força, criando um novo lema, irmão, vota em irmão. A ideia de irmão aqui é que eles eram irmãos pelos elos da fé e da cristandade, né? Da forma cristã que os envolvia. Então percebam, ali na onda cristã que começa em 1980, os discursos mudam, as percepções e entradas políticas aumentam e a força na esfera pública cristã, mas com muita ênfase nesse público evangélico, aumenta de forma considerável, né? E aí, um outro autor, que é o Camurça, né, o Marcelo Camurça, ele percebe que a base disso foi uma tríade de política, filantropia e mídia, né? Essa filantropia estava muito proposta na ideia da teologia da prosperidade, né? Ou seja, de que você teria um lugar no céu, né? Que você teria benefícios, uma vez que você entregasse parte dos seus salários, né? De doação para as igrejas, enfim, né? Então, essa teologia da prosperidade ainda existe e vigora com muita força, né?
E aí a gente precisa de pensar que a expansão desses representantes evangélicos na política nos alerta para direcionamentos. Um deles é o direcionamento do recurso público, né? Esses recursos públicos em benefício das instituições religiosas, que inclusive foram isentas de qualquer tipo de imposto. Ou seja, né, o que nós havíamos discutido, né, professor, esse aspecto econômico que também chega na política, né? Então, o Brasil legitimou a presença dos evangélicos dentro dos parlamentos, assim como de alguns atos religiosos nessas instituições públicas, né? Nós vamos mostrar depois algumas fotos, né? O que nós vimos foram orações cristãs dentro de parlamentos, imposições de mãos, cânticos, cultos, né? Enfim. E até a ideia de que nós deveríamos ter ministros terrivelmente evangélicos, né, esse termo utilizado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que se auto-intitula evangélico também, né? Enfim, então vamos pensar assim, de forma bem rápida no resultado dessa onda conservadora. Aqui nós vamos citar dois, poderíamos citar outros, mas aqui nós vamos citar dois. O primeiro deles foi um golpe jurídico-parlamentar da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta foi retirada do poder por um golpe, né, de votação, e esses parlamentares que votaram contra Dilma, né, a favor do golpe jurídico parlamentar, utilizavam também um discurso religioso, que era em nome de Deus, em nome da família e em nome da pátria, né? E a Dilma Rousseff foi retirada por esses parlamentares, né? Houve o impeachment, quem assume foi o vice dela, também conservador, Michel Temer, e aí a Constituição de Governo se modifica, né? Isso reflete dentro das propostas curriculares, dentro da sociedade em geral, né? Mas dentro da educação, isso nós destacamos ali um momento em que foi criado a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é um documento norteador. A Base Comum Curricular, por exemplo, né? Um exemplo, ele tirou temas de urgência social que o governo anterior havia colocado nesse documento, a construção desse documento, como, por exemplo, a discussão sobre gênero, etnia, enfim, raça, né? E todas essas dentro da educação física isso foi retirado por conta dessa nova reformulação de governo. Aí entra um aspecto de política neoliberal e uma educação mercadológica muito grande. Por isso que nós entendemos que esse foi um momento de inflexão política que chega dentro da educação, né? Um outro momento aí que nós tivemos, então, foi a era Bolsonaro. E aí foi quando a população, né, a maior parte da população brasileira, ela recebe um novo presidente no dia 1º de janeiro de 2018. Ele é um capitão reformado, né, do Exército Brasileiro, Jair Messias Bolsonaro. Ele foi eleito o 38º presidente do Brasil, né? O slogan de Jair Bolsonaro: Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. A maior parte do seu pleito, dos seus eleitores, foi composto por pessoas cristãs, mais de 60% de evangélicos e cerca de 32% mais ou menos católicos, que elegeram o presidente que tinha esse viés. Lembrando que o Deus de Bolsonaro é, antes de tudo, cristão e atende a maioria da população brasileira, né? E aí, chegamos então nesse momento. É importante colocar, gente, que essa era Bolsonaro, que durou lá até 2022, né? Onde assume aí retoma, né, ao governo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente do Brasil. Nós tivemos uma era considerada muito sombria, né? Nós tivemos, por exemplo, um ato presidencial contra as vacinas, né, da Covid, só para vocês terem um exemplo, né, da situação. Acho que a notícia se espalhou pelo mundo, vocês com certeza ficaram sabendo desse período obscuro do Brasil, né? Enfim. O fato é que ele não estava sozinho. Cria-se aí uma frente parlamentar evangélica dentro dos congressos, né? E houve uma ascensão de 2016 para agora 2022 nessa ascensão. Trazendo os números aqui exatos, em 2018, 16% dos parlamentares do Congresso eram da bancada evangélica. Isso representa aí 184 entre deputados e senadores. Penúltima eleição. As últimas eleições aqui de 2022, né,
há um aumento, nós chegamos aí a 219 deputados e 15 senadores, o que aumenta aí de 184 representantes dessa frente parlamentar evangélica para 234 representantes. Ou seja, mesmo mudando um governo que não se considera conservador hoje, ainda assim há um parlamento muito forte, religioso e evangélico dentro do Brasil, que inclusive hoje tem aí a vice-presidência da Câmara dos Deputados, né? O que, de certa forma, regula pautas. Pautas que eles chamam de contra a pauta da morte, que são pautas de urgência social, por exemplo, que envolvem o aborto, as questões de gênero, né? E todas essas questões de cunho social e pauta representante. Enfim, vamos pensar a partir desse pequeno contexto breve, assim, né? Contexto, aí segue uma dica para vocês que o meu orientador aqui do estágio assistiu e pôde entender as nossas conversas um pouco melhor, né? Esse documentário, que é o documentário Apocalipse dos Trópicos, que é de Petra Costa, ele foi nomeado e ele traz exatamente toda essa fase que nós conversamos, histórica, da influência da religião. Então fica aí a indicação, né, para quem em casa, ele está na Netflix, quem tiver a oportunidade de assistir, vale a pena, que retrata bem esse cenário, tá? Agora, nós vamos pensar no impacto disso tudo que nós falamos dentro da educação, mais especificamente dentro do meu projeto de pesquisa. Observação, tá, gente? Tudo que vocês vão ler aí são palavras das pessoas que são sujeitos da minha pesquisa. Então, não tem nenhuma palavra minha, né? Lembrando que eles autorizaram as suas falas, a divulgação, os nomes estão trocados, né? Para manter toda essa situação, né? De respeito às suas identidades. Mas nós vamos entender quais são esses impactos que nós conversamos dentro da educação brasileira, especificamente no município de Vitória, com professores de educação física. Vou começar lendo para vocês o que os sujeitos dessa pesquisa, né, o que nós chamamos de arquitetos dessa pesquisa, compreendem isso. Então, vamos lá. O primeiro é a professora Fátima, da Assembleia de Deus. Ela diz a seguinte percepção. Antes, o protestante que questionava a capoeira na escola, agora é o contrário. É a cultura preta dizendo que não quer a religião do branco. Ou seja, agora é o preto que não aceita a cultura do branco. E vivemos nessa confusão. Professora Fátima, ela é representante, né, membra da Igreja Assembleia de Deus. Depois vem a professora Flor, membra da Igreja Batista. Ela diz assim, então, dentro das escolas, não posso colocar o direito para a maioria cristã. E os que não têm religião ficam com todos os direitos. Percepção dessa professora. Já a professora Fernanda, católica, diz em nossas conversas, se for para trabalhar a capoeira, não vou olhar a questão histórica, apenas o movimento em si, ou como uma brincadeira. Relegando aí um objeto de conhecimento da educação física historicamente construído, que representa muito das nossas raízes africanas, né, dentro da cultura brasileira, e todas essas nossas discussões, poucas aqui, né, que são algumas que nós temos, mas nos fazem entender dessa mentalidade escravocrata e racista, branca e cristã, que exclui tudo que não se alinha a essa visão dentro das aulas de educação física. Eu acho que devemos ter uns 5 minutos, mais ou menos, não? Finalizando. Até antes, quartos, 17, qualquer coisa assim, para depois discutirmos. Já. Além disso, nós vimos também outros dados, né? É fato que o proselitismo religioso é muito presente. Aqui nós trouxemos a imagem, né, real de alguns atos acontecidos no parlamento, onde o antigo presidente dessa onda conservadora diz que queria um ministro terrivelmente evangélico. Abaixo nós temos aí as orações feitas dentro do estabelecimento público, o proselitismo evangélico que chega dentro das escolas numa ideia invertida entre a ideia de liberdade religiosa, que na verdade se confunde a uma liberdade de promoção religiosa.
E aí a professora Eliane, diante dessa perspectiva, que é da Universal do Reino de Deus, diz: com essa coisa de escola laica, preciso falar sutilmente. Se falar abertamente do meu Jesus Cristo, alguns professores dirão: ah, lá vem a crentinha. Palavras da professora. Professora Flor, que é de uma igreja evangélica chamada Maranata, diz: sempre peça autorização. Eu posso fazer uma oração por você? Se o estudante falar sim, eu faço, acredito que isso é importante. E isso confere a laicidade. Essa é a percepção dela sobre laicidade. A professora Jaqueline da Umbanda diz que ela escuta dos seus colegas professores: você é uma boa alma, mas não vou vê-la no paraíso, na cidade de Deus que tem ruas de ouro. Isso tudo, gente, acontecendo dentro da escola, um lugar público que legalmente deveria ser laico. Para a gente finalizar aqui e chegar nas conclusões, né? É interessante que nós precisamos de pensar nessa vigilância epistemológica, principalmente diante de um discurso muito presente hoje, que é a ideia da escola sem partido. Não sei se essa ideia já chegou até vocês aqui, né? A escola sem partido, ela foi fundada por um advogado católico brasileiro, né? Que disseminou essa ideia de escola sem partido, dentro de uma figura de que as escolas estavam ensinando os seus estudantes a terem ideologias marxistas, né, ao discutir sobre política, né? E aí, logo depois desse movimento feito por esse advogado, algumas lideranças evangélicas e católicas do próprio parlamento, né, se apropriaram dessas ideias e começaram a acusar a escola que nós tínhamos kits gays, né, como os livros. Nós tratávamos disso como ideologia de gênero, que nós prezávamos pela destruição da família e que nós tínhamos, né, um discurso antirreligioso, né, dentro das escolas, né? Enfim, e isso requer, né, sem dúvida alguma, uma vigilância epistemológica, porque isso chega na escola muito fortemente diante da fala dos professores. Um exemplo é o professor Marcos, que é ateu, quando diz: um exemplo real da escola sem partido dentro da escola foi a retirada de determinados livros das bibliotecas, diante de uma atitude autoritária. A professora de Umbanda, né, ela é representante da Umbanda, a professora Ana, melhor dizendo, né, ela diz: estamos deixando de trabalhar conteúdos importantes por medo da opressão. A escola sem partido está presente nas escolas de Vitória com muita força. Um exemplo foi a retirada de livros da biblioteca. E a professora Ariela, que é representante, frequenta o candomblé, diz: não esteve na presidência um homem que dizia ser terrivelmente evangélico? As câmaras viraram púlpito de igreja e isso chega na escola através das repressões e proselitismo. Então, realmente, o que nós presenciamos aí é essa mentalidade escravocrata e racista branca e cristã, que exclui tudo que não se alinha a essa visão, né? Há um equívoco real na escola entre liberdade religiosa e liberdade de promoção religiosa vindo dos professores. Há uma negligência aí de objetos de conhecimento da educação física, principalmente os de matriz africana, né? Há uma naturalização de práticas religiosas no cotidiano escolar, isso requer uma vigilância epistemológica. Para a gente finalizar, né, nós entendemos diante dessas pesquisas e que fique assim muito explícito para vocês: nenhuma das nossas pesquisas tem cunho antirreligioso, né? Pelo contrário, nós lutamos exatamente por essa liberdade, né? Pela ideia de que nós possamos entender sobre laicidade, né? E tratar ela na sua forma de essência, claro, dentro de um contexto que é um contexto brasileiro que se difere de outros contextos, diante desses atores sociais, né? Em que se imbrica dentro da esfera pública. E a gente termina com essa frase que diz: a liberdade e a laicidade são como a fé, devem ser protegidas e devem ser valorizadas. Muito obrigada pelo momento, a gente abre aí para os diálogos propostos. Vamos dizer que no mundo que nós vivemos, estudar ciência das religiões em particular é um ato de resistência. Verdade. Mas que não deve passar depois. Eu acho extraordinariamente difícil esse processo de não passar essa dimensão de aquilo que nós consideramos como um processo que é de resistência, de afirmação, ideia de autonomia até da própria esfera científica,
mas a própria expressão, fiquei ali um pouco reticente sobre a questão da vigilância, porque depois parece que toda a gente está a vigiar toda a gente. Ou seja, a academia está a vigiar a sociedade está a olhar para a academia com desconfiança, os políticos olham ainda mais para a academia com desconfiança. Aquilo que mencionou aqui, estou a olhar para as minhas notas da escola sem partido, não é? Tanto quanto eu sei, não existe nada semelhante em Portugal, pelo menos com essa afirmação política, digamos assim. E, aliás, vindo eu do campo da ciência política e dando aulas a alunos de ciência política e relações internacionais, eu vejo uma gradual politização e afirmação dessas identidades que são incontornáveis, Portanto, há aqui... Eu fico sempre na dúvida se nós devemos estar realmente na academia a fazer essa vigilância, e se essa vigilância, se for afirmada dessa forma, não vai gerar desconfiança do outro lado, como se nós fôssemos mais um elemento desse processo de troca e oferta. Troca e oferta, quase aquela dimensão que mencionava no último momento da sua cronologia, que era o que era a laicidade como troca, a laicidade porosa, não é? Laicidade como moeda de troca. Esse era um ponto que eu gostava de entender um pouco melhor, porque eu acabei por não... Fiquei muito curioso. Eu fiquei muito curioso da forma como quer aplicá-lo à realidade em Vitória, e até porque boa parte disto que está a mencionar, e eu acho que... Eu não sei exatamente como é que ficará na sua tese de doutoramento, na sua pesquisa, mas eu acho que seria interessante aqui, ou seja, Camila quer fazer uma coisa relativamente intuitiva, ou seja, perceber qual é que é a percepção que os professores, em particular professores de educação física, sim, certo? Têm do conceito de laicidade, mas da dimensão prática. Eles não querem saber da dimensão conceptual, depreendo eu, a menos que tenha entrado com eles em grandes reflexões intelectuais e conceptuais ou históricas sobre o que é o conceito de laicidade. Portanto, eu acho que nesta pesquisa aquilo que lhe interessa de facto é tentar perceber como é que eles então, não passando por essa reflexão, ou passando por essa reflexão de forma muito tenue, muito ligeira, muito superficial, assim é que é, como é que eles a aplicam depois verdadeiramente no seu cotidiano, na escola pública em particular. Mas eu acho que o percurso interessante aqui, porque o próprio conceito, e olhar para a evolução semântica dos conceitos tem muito interesse, podia permitir de alguma maneira ir desmontando isto. Ou seja, eu acho que era interessante olhar para o conceito em si, para a evolução histórica do conceito, pela sua não inclusão na Constituição, assim como a não inclusão na Constituição portuguesa, que no fundo afirma essencialmente este espaço de respeito por todas as crenças e a consciência individual de cada um. Portanto, história do conceito, a Constituição, a dimensão do espaço público e aí sim a percepção dos professores. Eu acho que era todo este caminho, que provavelmente deve estar na sua tese de doutoramento, mas era todo este caminho que depois permitiria chegar aqui a esta parte dos professores e entender, bem, e eles se calhar não refletem sobre isto. E eles não querem saber sobre isto. E é a dimensão individual, até como a professora Flor, creio que mencionava ali, em que basicamente ela assume que a religião é uma constante antropológica. Não é? Ela nunca vai desaparecer, até ao final dos tempos todos seremos religiosos, ou haverá uma grande parte da população. Bem, eu não sei se é exatamente assim. Basta olhar para a experiência comunista no leste da Europa para perceber que há efeitos num espaço público condicionado por uma dimensão política, ou no caso da China, em que essa dimensão religiosa, na forma tradicional como a concebemos, não existe propriamente. E depois com efeitos perenes. Na Estónia ou na Chequia, em que estão em alguns dos países em que existe o maior número de ateus a nível global. Portanto, precisamente por esse condicionamento e não aceitar simplesmente que a religião vai sempre estar presente, eu acho interessante trazer este processo histórico, esta evolução, mas em particular o conceito. Então olhemos para o conceito. Começando a secularização. Essencialmente, no início, conceito puramente teológico e jurídico. A definição, na origem do saeculum, palavra em latim, definição de um tempo e espaço. O mundo, terreno versus sagrado. O terreno versus o sagrado. Primeiro princípio, primeira concepção. Depois, dimensão jurídica. Secularização como a passagem daquilo que são as propriedades, as propriedades religiosas e a sua expropriação e a sua nacionalização, em particular, a partir do momento em que se afirma o Estado-nação, o Estado soberano, como a concentração de poder. Portanto, a transferência dos bens
da Igreja para o Estado, uma expropriação. Portanto, passa da definição do que é o terreno e do que é o sagrado para outro conceito de suavemente, gradualmente, transitoriamente, aliás, era assim que Longueville, foi ele que cunhou este termo de secularização a partir desta transferência, deve ser então expropriada a Igreja em benefício do Estado. Dois sentidos muito diferentes. Terceiro sentido, filosófico. Movimento de progresso humano, baseado na razão, crítica e autonomia. Passa de uma definição de tempo e espaço para a transferência dos bens de um para o outro, para uma dimensão filosófica de progresso humano, o secularismo. Ou seja, nós vamos ser racionais derradeiramente e por isso mesmo vai haver um processo de evolução. Até aquele que é o seu conceito. Ou seja, ele brota, e a laicidade brota, e falou de França, e falámos de França até no nosso primeiro encontro com o professor Stefan Dix, como esta lógica de revolução cultural. Separação, e aí sim rígida, em França, século XIX, do religioso, ou entre o secular e o religioso. Ou seja, o afastamento, e em particular com a lei Fallou, segunda metade do século XIX, em que há claramente uma apropriação, e isso interessa, porque tem a ver com, dentro desta lógica de expropriação, e a ideia era expropriar a dimensão educativa à Igreja, concentrá-la mais uma vez no Estado, e a laicidade era em boa parte esse processo de, na escola pública, não há religião. É o espaço por excelência de, é muito difícil usar este termo, mas eu vou usá-lo, da neutralidade estatal. No caso deles, republicana, ainda com o cheiro a guilhotina a pairar em França. Mas eu acho que este desmontar para depois poder realmente chegar é esta concepção de laicidade que é interpretada aparentemente da forma como cada um a quer. Porque eu acho que o mais interessante, e trouxe aqui 13 elementos da sua pesquisa e da sua orientadora, que cumprimento, não tendo cumprimentado ao início, Ana Carolina Rigoni, também que cumprimento do outro lado, eu acho que esse contributo é excepcional. Porque desmontando todos estes elementos, vendo a inversão ideológica de tudo isto que eu acabei de mencionar, ou seja, começa como um conceito neutro, separação entre o que é terreno, o que é sagrado, a expropriação, dimensão filosófica, que já tem outra dimensão, e depois a expulsão, aquilo que o Christian Smith chama da revolução secular, ou seja, há agentes políticos que realmente dizem, bem, nós não somos ingênuos, nós queremos concentrar poder, afastamos o religioso. Mas o religioso regressa. Sim. E volta para aquelas esferas, precisamente naqueles estabelecimentos todos, e começa a sua análise, em particular a dimensão mais quantitativa, demonstrando que há realmente uma presença que é muito grande para pouquíssimos... É uma oferta muito grande que depois multiplicado pelos brasileiros acaba por ser para pouquíssimos brasileiros, ou seja, é quase à la carte, é quase dedicado a um grupo exclusivo de 500, 600 brasileiros. Eu acho que é nesta inversão, ou nesta possibilidade de trabalhar com este conceito, eu vou-lhe chamar assim, vou adjetivá-lo desta forma, mais ou menos plástico, flexível, que vemos aquelas senhoras professoras que entrevistou a terem concepções brutalmente diferentes daquilo que é a concepção, ou aquilo que deve ser o Estado laico, ou até a forma, porque às vezes, eu sei que é difícil retirar isto, mas quem esteve com essas professoras provavelmente se calhar sentiu mais na pele aquilo que eu sentia ler, que é uma espécie de indignação. As professoras estão indignadas por não poderem falar da religião. As professoras estão indignadas por não poderem falar do seu Jesus Cristo. Havia uma professora que dizia isto: se eu quiser falar do meu Jesus Cristo, tenho quase que pedir uma autorização especial. E lá dizem, lá vem a crentezinha, não era uma das expressões que tinha ali. Ou seja, como se esse espaço, que tenta ser minimamente neutro, de alguma maneira a condicionasse e a destruísse por dentro, de alguma maneira. E depois, não sei se volta aqui ou se volta às minhas notas. Eu gostei de tantas coisas daquilo que apresentou. É isto, ou seja, depois a aplicação prática, aquilo que nos traz uma espécie de sentimento dos professores. Não sei se depois na sua tese tem isso ou não, que é quais são as práticas sistemáticas que eles aplicam nas suas aulas, como é que disse, a forma como tudo isto atravessa as práticas pedagógicas, a partir da narrativa do docente, ou seja, desta sua dimensão
ultra subjetiva, em que eles próprios não só interpretam e praticam a sua dimensão religiosa na escola pública à la carte, individualmente, subjetivamente, como até dizem que o conceito de laicidade, bem em bom rigor, ou é opressor, ou tem ali uma certa flexibilidade que devia ter realmente. Ou então, como diz o ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, o Estado é cristão. É que ele não diz que o povo brasileiro é cristão. É outra dimensão. Isto traz outra dimensão para cima da mesa, que talvez legitima alguma indignação dessas professoras que entrevistou, que é uma sensação de, bem, mas querem nos impor um Estado laico, uma separação absoluta à la França, à la francesa, século XIX, ou boa parte, um braço mais militante, o laicismo mais militante de expurgar a religião por completo, quando na verdade o nosso anterior presidente, e aliás, mesmo com o atual presidente, mas com uma bancada evangélica ainda mais fortalecida, mesmo com um presidente que não é propriamente conservador, como sabemos, pelo menos não no registro Bolsonaro, garantidamente, em que pensam, quer dizer, eu se bem me lembro, o nosso presidente disse que o Estado, o poder político é cristão. A expressão era essa, não era? Sim. Que o Estado é cristão e depois é aquela história que as tem que minorias têm que aceitar o facto de serem minorias de alguma forma. E depois traz outro elemento, eu vou terminar com isto porque estamos a chegar às 7h30, depois para responder e para abrir a réplica do outro lado. Ele diz isto, não é? Não é essa historinha, eu tirei esta nota, não é essa historinha do Estado é laico. O Estado é cristão, afirma ele. Primeiro, diminui o próprio conceito, e era por isso que era interessante ver todo esse processo histórico, a dimensão constitucional e ver como o discurso político mina por completo tudo isso. Como isso cria um espaço público, em particular, que se pode tornar mais permeável a interpretações de cada um, está na Constituição. Mas chega um presidente e diz, o que é que interessa à Constituição? Interessa o meu espírito, e o meu espírito diz-me, mesmo que, na verdade, eu seja católico, mas queira piscar o olho aos evangélicos, e, aliás, a minha porta de entrada no mundo evangélico é precisamente a minha mulher, a Michelle Bolsonaro. Portanto, tudo isto é disruptivo. Tudo isto é altamente criativo, flexível, mas isto contamina o espaço público. E considerando que Jürgen Habermas morreu há pouquíssimos dias atrás, infelizmente, para todos nós, em particular para nós que trabalhamos sobre estas matérias, esta contaminação do espaço público, em que no fundo Habermas dizia que haveria de haver uma espécie, quase que o Rawls dizia, de um consenso por sobreposição, as diferentes posições haviam de convergir, até que haveria, pela nossa racionalidade discursiva, de chegarmos a algum consenso, alguma posição mais ou menos razoável. Esta particularização, subjetivização, individualização daquilo que significa não só o que está na Constituição, não só o processo histórico, mas que depois contamina o espaço público, levando à escola pública, e depois mais especificamente à dimensão da educação física, abre aqui um espaço muito grande para outra coisa que eu tenho vindo a estudar, que tem a ver também com aquilo que sugeriu de quem são estes atores. Sim. Eles são atores políticos. Eu já não estou a falar dos professores em si, mas podem ser uma expressão desse braço político. Não necessariamente o irmão vota em irmão, mas uma expressão com uma espécie de milícia evangelizadora dentro da escola por conta de um populismo religioso que os contamina também. Ou seja, são atores políticos per se. São atores políticos que no Congresso, na Câmara dos Deputados, que fazem a sua ação. E é isso, esgota-se aí. E a minha tentação é dizer não se esgota aí. Ou tem, digamos assim, essas milícias evangelizadoras que quando alguém diz, atenção que o espaço da escola é laico, ou seja, há uma separação, não pode haver contaminação, dizem lá vêm vocês com essa historiazinha de que o Estado é laico. E a partir daí abre-se a caixa de Pandora para tudo o que tem a ver com a nossa discussão sobre isto. Porque, sendo eles então atores mais do que políticos, atores também religiosos, que pegando nas ferramentas do argumentário do populismo, contaminam a dimensão religiosa, ou uma coisa contamina a outra, e tem essa dimensão depois, e essa expressão nos professores, como atores ativos, com práticas pedagógicas ativas, cotidianas, sistemáticas, de o Estado é laico e nós é que somos os próprios intérpretes daquilo que significa o Estado é laico, e se essa interpretação puder dizer, ou quiser dizer, nós contagiamos o espaço público escolar com a nossa percepção do que é a religião e não queremos saber do que é que significa esse conceito, então a porta está aberta para
uma desregulação total do que é o ensino, o espaço público, mas o ensino dentro dessa dimensão pública.